TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro. Vamos que vamos. E terça-feira aqui no programa original, quem acompanha já sabe que é diferente. Eu já vou anunciar para vocês o que tem de bom hoje. A Igreja Peniel em São Paulo transcreve manualmente a Bíblia em uma semana. E mais, o governo chinês está usando novas tecnologias para monitorar os cristãos que lá são considerados inimigos do Estado. Veja também o quadro Perguntar Não Ofende. E ainda, colabore com a campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal. E terça-feira é dia do quadro Mulheres de Fé. E hoje eu recebo a irmã em Cristo Jesus, Tânia Penha. Vamos para um breve intervalo e eu volto em menos de 2 minutos. Já, já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha no 22422259. Salão Alquimia da Beleza. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos, continuamos ao vivo nesta terça-feira, 5 de setembro. E quem acompanha o programa original toda terça-feira sabe que nós trazemos um vídeo, sempre, claro, com apoio do Portas Abertas. Esses vídeos são produzidos pela ONG Portas Abertas e nós sempre mostramos aqui os cristãos que são perseguidos em todo o mundo. E sobre o tema de cristãos perseguidos em vários países, hoje vamos falar sobre a situação dos nossos irmãos em Cristo Jesus na China. O governo chinês está usando novas tecnologias para monitorar os cristãos que são considerados inimigos do Estado. Vamos conferir juntos? Eu me sinto como se estivesse sempre sendo observado. Quando meu pai descobriu que eu era cristão, ele me denunciou. As autoridades me colocaram em prisão domiciliar e eu não pude mais ir para a escola. Ming pertence a um grupo minoritário na China que é pressionado e monitorado pelo governo. A situação foi ficando tão difícil que eu saí da minha cidade natal e recomecei minha vida. Depois de um tempo, eu casei, tive uma filha e abri um negócio que foi bem sucedido. Mas meu sogro impediu que a minha esposa e a minha filha me vissem, por causa da minha fé em Jesus.
Ainda assim, Ming continuou cumprindo seu chamado de servir a comunidade. Eu sei que Deus me chamou para compartilhar o Evangelho e distribuir Bíblias. É muito arriscado. Eu poderia ser detido, interrogado e até mesmo acabar na prisão. As atividades de contrabando de Ming foram descobertas. A polícia foi até a sua casa e o prendeu. Ele e seus parceiros foram acusados, julgados e presos. Ming foi liberto da prisão, mas perdeu sua empresa e fonte de renda. Eu não posso mais ir à igreja ou ter uma Bíblia. Às vezes eu me sinto isolado e solitário. De 1 a 2 vezes por ano, a polícia vem na minha casa fazer buscas. Os cidadãos são encorajados a reportar atividades cristãs suspeitas. Por causa dos riscos, Ming é cauteloso ao encontrar outros irmãos e irmãs na fé. 2 vezes ao mês, parceiros da Portas Abertas o visitam para encorajá-lo e oferecer suporte espiritual, prático e financeiro. E o mais importante, oram e leem a palavra de Deus com ele. A perseguição digital, o monitoramento e a vigilância estão crescendo na China e ao redor do mundo. Todos os dias, Ming arrisca ser preso por levar o Evangelho de Jesus. Cristãos chineses enfrentam um monitoramento intenso e altas restrições para praticar a fé. Suas orações e apoio ajudam cristãos como Ming a continuar vivendo seu chamado na China. É isso aí, interceda, doe, encoraje outros irmãos em Cristo a orar pelos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, todos esses países, como a gente já mostrou aqui, a Coreia do Norte, Afeganistão, Eritreia, enfim, tantos países, tem uma lista com 50 países onde os cristãos são perseguidos. E na China não é diferente. E eu quero parabenizar mais uma vez, sempre Portas Abertas, e pedir a você que puder doar, vai lá no site do Portas Abertas, doa o que você puder. Eles têm vários trabalhos, assim, trabalhos maravilhosos ajudando a estes cristãos que são perseguidos e trabalham no mundo inteiro. Então, se você puder doar, doe. Beth, eu não tenho dinheiro, está difícil, até aqui para mim e tal, não tem problema. Ore, nem que seja 1 minutinho pela manhã, 1 à tarde, 1 à noite, não importa, porque o Senhor conhece a intenção do seu coração. Fale com Deus, interceda por estes irmãos. Quero mandar um abraço para a assessoria de comunicação do Portas Abertas, a assessoria de imprensa, toda essa equipe maravilhosa, a equipe que produz, né, os vídeos. Gente, é um trabalho maravilhoso. Através deste trabalho do Portas Abertas, a gente pode conhecer muitas e muitas histórias. Então, se você não conhece Portas Abertas, vai lá no site do Portas Abertas, que você... É muito fácil, só botar Portas Abertas, já vai aparecer, para você conhecer esse trabalho. E ainda nesse tema, vamos falar agora do que nós já falamos aqui, né? Porque no Paquistão já mostramos aqui que no dia 16 de agosto, uma multidão virulenta de extremistas muçulmanos incendiou pelo menos 5 igrejas e dezenas de casas depois de acusar 2 cristãos de terem profanado o Alcorão. Essas ações seguem de uma suposta acusação de blasfêmia contra Roque Masih e Raja Masih. Segundo informações, centenas de muçulmanos com cacetetes, paus e barras de aço atacaram casas e igrejas cristãs.
Mas, inclusive, nós mostramos aqui mostramos vídeo e também saiu na grande mídia essas informações. Mas eu quero saber como está a situação hoje mesmo, dia 5 de setembro. Como está a situação no Paquistão? Como a gente não teve ainda informação das agências de notícia, nós falamos com uma irmã em Cristo que está lá no Paquistão. Ela é brasileira, vive lá, e ela vai passar assim um pouquinho, menos de 2 minutos, ela vai passar para a gente como está a situação hoje. Hoje mesmo, terça-feira. Vamos ouvir. Oi, minha amada, paz do Senhor, tudo bem? Põe aqui para mim. Aqui a gente está com um local com bastante crianças, bastante famílias que estão sendo amparados, né? Tá muito quente nesse momento. E a gente está tendo ainda focos de ataques, mas bem menores agora. Agora é o auxílio mesmo às famílias que foram dizimadas, né, das suas comunidades, que tiveram as casas queimadas. Algumas estão com receio de reconstruir, né, porque estão dentro da mesma comunidade que atacou. Outras estão conosco porque não tiveram a opção de uma casa de familiar. Então tem uma concentração de gente aqui. Um grande acampamento. A gente vai fazer vídeos e vai mostrar um pouco mais disso. Né? Eu não fiz ainda vídeos mostrando, mas é por um protocolo de segurança mesmo, né? A gente dá alguns dias da chegada da gente para depois poder fazer e sempre coloca o videozinho com uma data diferente. Mas enfim, tá tudo bem, graças a Deus, dentro do possível, né? E a gente tá fazendo todo o possível para ajudar aquelas famílias que passaram já pela destruição da casa deles. Aquelas que conseguem reconstruir, também a gente precisa desse auxílio para poder que elas consigam refazer a casinha delas, né? E pelo menos com porta, com grade, com proteção. E as que não têm essa opção ainda, ou estão temerosas quanto a fazer isso, pelo clima na comunidade ainda está muito complexo, aí a gente tem ajudado eles ali, recebendo eles junto conosco. Deus abençoe, Beth, em nome de Jesus. Graça e paz, meu irmão. Amém. Então, claro, obviamente, que a nossa irmã não tem essa voz, a gente modificou por motivo de segurança, nem vamos falar o nome dela, porque lá a situação é assim, os cristãos são perseguidos mesmo, e como ela está lá colaborando, ajudando esses irmãos que perderam tudo, então a gente tem que ter muita cautela. Então, essas informações, ela disse que não mandou vídeos para não ficar a data exata, porque lá é bem complicado, mas ela vai nos encaminhar, vai nos manter informados, e foi o que eu falei, se você não pode doar, se puder doar é bom para ajudar o trabalho, mas se não puder, interceda, porque eles precisam muito de oração. Bem, agora vamos para uma notícia boa, eu considero boa, gostei muito. A Igreja Peniel em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, foi a primeira a transcrever à mão a Bíblia Sagrada, que ficou com cerca de 4.000 páginas. Cerca de 200 pessoas de Presidente Prudente no interior paulista e de outras cidades brasileiras e até de outros países formaram uma força-tarefa para transcrever a Bíblia Sagrada manualmente. O esforço foi realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro deste ano e resultou em um manuscrito com mais de 4.000 páginas. A Bíblia impressa tem cerca de 950 páginas e, no máximo, 900 gramas de peso. A que foi transcrita tem aproximadamente 4.000 páginas, todas escritas à mão. Depois de concluída, a Bíblia foi encadernada e recebeu uma capa de couro. São 25 centímetros de largura, 32 centímetros de comprimento e 27 centímetros de altura e tem 14 quilos. Uma lista com os nomes de todos os participantes da força-tarefa e o trecho pelo qual cada um ficou responsável está registrado lá no final da Bíblia. O trabalho está exposto em uma das salas de oração da Igreja Peniel, lá em Prudente, né? Presidente Prudente, lá em São Paulo. Parabéns aí pela iniciativa, parabéns a todos que participaram, realmente é um trabalho muito interessante, eu gostei muito dessa notícia. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já.
A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 5 de setembro. E agora eu vou pedir sua atenção, uma atenção especial, porque nós vamos falar da campanha permanente, isso mesmo, campanha permanente de doação de alimentos da missionária Tânia Leal. Como eu participo, Beth? Muito fácil, basta você abrir seu coração para doar o que você puder. Doar uma cesta básica, ou doar uma cartela de ovos, doar um pacote de pão, doar um biscoitinho, o que você puder doar, não tem assim, tem que ser isso. O que você puder e que o seu coração deixar. Então, você entrega aí na rua Washington Luiz 369, que é o templo central da Assembleia de Deus de Petrópolis, aos cuidados, só deixar na portaria, qualquer horário que a igreja estiver aberta, fica aberta a semana toda, só você chegar lá e falar, olha, quero deixar aqui para a missionária Tânia Leal, e se não lembrar do Leal, para a missionária Tânia, ou deixar aqui para a campanha, não tem problema nenhum, é muito fácil. Ah, Beth, eu não costumo ir para aqueles lados, eu posso deixar na avenida? Pode, aqui no edifício Vitrine ou na portaria, ou pode vir aqui ao segundo andar, na sede da TV Correio da Manhã, sala 216, deixar os meus cuidados, ou do Ney Carvalho, nós vamos passar para a missionária Tânia Leal. E é muito simples participar e faz um bem danado você saber que você está doando e nem sabe quem vai receber. Porque o importa é esse amor ao próximo, isso que importa, que você vai estar doando sem saber para quem você está doando. Isso é o verdadeiro amor, porque é muito fácil ajudar familiares, parentes. Claro que é necessário que ajudemos os familiares e parentes, mas é muito mais gratificante quando a gente nem sabe quem está ajudando, mas pelo amor, né? Pela vontade de querer colaborar. Bem, terça-feira o programa é diferente, nossas notícias são diferentes. Hoje tem um quadro também, aqui no programa original, é dia do quadro Perguntar Não Ofende. E a pergunta de hoje, porque essa pergunta são vocês que encaminham. A pergunta de hoje é: como não cair nas armadilhas do inimigo? E quem nos responde é o professor de teologia Alain René. É interessante pensar numa advertência que o apóstolo Paulo vai fazer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele trata ali da situação de um homem que havia sido disciplinado e agora, aparentemente, a igreja estava enfrentando alguma dificuldade para perdoar aquele homem e reintegrá-lo, restaurá-lo à comunhão da igreja. Ali por volta do verso 10, verso 11 de 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não ignoramos os ardis
de Satanás. Então, nós devemos enxergar aí uma advertência para nós também termos cuidado com as sutilezas, com os estratagemas, com os ardis do inimigo de nossas almas. E a melhor forma de nós nos precavermos, de nós nos protegermos disso, é buscarmos desenvolver o discernimento de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Discernimento é algo extremamente necessário para que nós andemos em santidade e para que nós também sejamos preservados do erro e preservados do pecado. Uma das críticas que o autor aos Hebreus fez aos seus leitores ali no capítulo 5 é que eles já deveriam ser mestres, eles já deveriam ser pessoas de discernimento, mas eles ainda se comportavam como bebês, como pessoas que estavam ali engatinhando na fé. Eles não haviam aprofundado-se na fé cristã, eles não desenvolveram discernimento e por essa razão, com muita frequência, eles ainda se deixavam levar por afirmações e por ensinos nada saudáveis. Então, é preciso buscar, com a graça de Deus, se tornar uma pessoa de discernimento. E como é que nós vamos fazer isso? Fazendo uso dos meios de graça. Tá? Não há nenhuma receita mirabolante, não há nenhuma receita extraordinária. É você estudar diligentemente a palavra de Deus, é você constantemente meditar nas Sagradas Escrituras, também buscar a Deus em oração, suplicando do Senhor a sabedoria necessária para poder aplicar as Escrituras em todas as circunstâncias, em todas as situações do seu dia a dia. É dessa maneira que nós vamos sendo treinados em nosso discernimento. E lembrando de algo que é atribuído ao pastor Charles Spurgeon, quando ele disse que discernimento não é você conhecer a diferença entre o certo e o errado, mas é você conhecer a diferença entre aquilo que é certo e aquilo que parece certo, mas é ainda errado. Então, estude a palavra de Deus com diligência, com zelo, com amor, dedique-se também à oração, pedindo do Senhor a sabedoria, para que você então se torne uma pessoa de discernimento e saiba reconhecer as sutilezas, saiba reconhecer as covas que o inimigo de sua alma cava diante de você, na tentativa de fazer você cair. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm, de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o Banco de Leite Humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde o segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. E agora nós vamos falar de fé. É o Mulheres de Fé.
hoje eu recebo uma irmã em Cristo, muito querida, todas que vêm aqui são muito queridas, obviamente. Mas ela veio de longe conversar sobre fé com a gente. Eu recebo a irmã Tânia Penha, que é venezuelana, mas fala português muito bem. Então, fiquem tranquilos, vocês vão entender tudo. A paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, gente. Muito obrigada pelo convite. Vocês me desculpam se não falam muito bem, mas qualquer coisa tu me ajuda. Boa tarde, paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui e agradeço a oportunidade. Não, fala, dá para entender perfeito, claro. Irmã Tânia, fique à vontade, o que o Senhor colocou ao seu coração. Uma palavra, um versículo, um testemunho de fé, o que sentir vontade, porque esse espaço é para edificar a fé. A fé, quem já está com uma fé muito boa, vai melhor ainda, quem está com a fé fraquinha, vai falar, nossa, hoje, então, depois desse testemunho. E aqueles que nem têm fé vão entender que vale a pena, né, ter fé e viver a fé em nosso Cristo Jesus. Não é fé em qualquer coisa, não. A gente está falando do Criador, a gente está falando Todo-Poderoso. A gente está falando do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, com certeza. Existem muitos tipos de fé, ou as pessoas têm fé em outras coisas, mas nós temos fé no Senhor Jesus Cristo. E eu quero só deixar um versículo que me identificou muito, né? Eu venho de outro país, né, da Venezuela, quem já ouviu. E Deus, assim, eu me identifico muito com Abraão, né? Aqui em Gênesis, capítulo 12, o primeiro versículo que diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E eu me identifico muito, Beth, porque no momento que eu mais precisava do Senhor, aí Ele estive, ainda todos os dias Ele está com a gente, mas no momento que não conhecia Jesus, o Senhor, sabe, tomou a minha vida de uma forma sobrenatural e começou a provar minha fé. Começou a me levar no mais profundo do seu ser, né? Aí, no momento, ele falou para a minha vida, falou tanto para minha mãe também, vocês vão sair dessa terra, dessa parentela, e eu levarei vocês ao lugar, né, onde vocês não conhecem e eu mostrarei. Tem que ter muita fé, Beth. Muita é verdade, você deixar seu país, sua vida, tudo. Tudo, e tinha tudo estável, né, assim, trabalhava, tinha tudo. E ele me falar para me levar até aqui, até Brasil, Petrópolis, que nunca falei português, nunca pensei falar outra língua, pela fé, né, que Deus me deu no meu coração, eu falei, Senhor, aí vou, né? É incrível. Quando a gente vai a um lugar, tu vai até Petrópolis. E a gente sabe o caminho, sabe para onde a gente vai. Mas exatamente quando o Senhor fala, eu te mostrarei o caminho, a gente tem que andar por fé. A gente tem que experimentar realmente intimidade com Deus. Saber que Deus, Ele pode falar com a gente, Ele pode falar através de muitas coisas, de muitas maneiras. E a fé é algo que a gente tem que viver todos os dias. É todos os dias que a gente vive. E como que a gente experimenta essa fé? É por obras também. A palavra diz que a fé sem obra ela é morta. A gente precisa fazer, a gente precisa de caminhar, a gente precisa de confiar. Para quê? Para essa fé ainda ser mais profunda, né? Aí eu sou advogada, experimentei muitas experiências mesmo da faculdade. E o Senhor falou assim, tu vai largar tudo. Lá no seu país, o Senhor disse que você vai largar tudo. Isso. Ele falou assim, eu preciso que tu te desprenda, tu renuncie do que você mais ama, né? E eu imagino que Abraão estava na sua casa, confortável, tudo tranquilo. E todos sabemos que a mudança não é fácil. Às vezes, até para servir ao Senhor, a gente precisa de renunciar, a gente precisa de se despegar de certas coisas. E não foi fácil, né? Deixar a minha família, deixar mesmo amigos, minha cidade. Mas uma vez que eu acreditei no Senhor, que Ele falou assim, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história. E eu falei, Senhor, não sei como o Senhor vai fazer, mas é isso que é a fé. A fé é trazer a existência, aquilo que já existe. Já existe nas bênçãos, já existe o sobrenatural. Mas a gente precisa crer e caminhar e andar conforme isso. É verdade. Né?
Então, ali, quando eu cheguei aqui no Brasil, foi uma experiência incrível. Não conhecia ninguém, mas o Senhor foi acrescentando pessoas em nossa vida. Então, quem está assistindo, eu não sei como está a tua vida nesta tarde, não sei como estão teus sonhos, teus projetos, mesmo tua alma, teu coração, mas eu tenho certeza que aquele Deus que fez comigo, me renovou, me transformou, pode fazer com sua vida também. Eu creio que a gente tem que deixar todo nas mãos do Senhor e orar e acreditar, né? É o que a mesma palavra diz, né? Crer no Senhor Jesus Cristo, porque quem crê sabe e viverá que o impossível para o homem se tornará possível para Deus, para nós também. E Deus é fiel, né, irmã? Então, tudo que Ele colocou, que Ele falou com você, que Ele disse que ia fazer na sua vida, Ele está cumprindo, né? Ele está cumprindo, exatamente. Aí, quando eu estava muito nova, né, no Evangelho, com muitas carências, com muitas necessidades, e eu falei assim com Deus, Deus, o que o Senhor queria falar nesta tarde, nesses minutinhos, né? O Senhor falou assim, filha, ainda que eu chame as pessoas, se as pessoas acreditem em mim, ainda aceitem, né, o meu nome, caminhar comigo, eu ainda tenho o poder de transformar a personalidade, eu tenho o poder de transformar e de fazer uma pessoa nova, uma pessoa totalmente transformada para o bem. Tuas condutas, teus comportamentos, mesmo tuas palavras, pode mudar para bem. Então, ali, quando efetivamente eu aceitei a Jesus, né, não foi fácil, porque eu servia a outras religiões, e a gente sabe que quando tem uma mudança, sempre tem aquilo que te chama a lo que você antes era, e Deus, né, chama a lo que Ele quer fazer na nossa vida. E a gente tem que colocar sempre de primeiro lugar o que Deus está pedindo de mim, o que Deus quer fazer para a minha vida. E ali, quando eu me encontrei entre a espada da parede, quando as pessoas me falavam, tu não pode deixar essa religião, aí outras pessoas, sabe, me apoiavam, né, quando eu aceitei a Jesus, assim. Aí eu falei, o que Deus quer na minha vida? Deus falou assim, eu quero toda a tua vida, quero entrar no teu coração, tomar conta do teu coração, tomar conta de tuas emoções, tomar conta da tua vida. E ali eu falei, Senhor, se isso é o que o Senhor quer, eu vou deixar tudo. E tinha relacionamento, tinha amistade, tinha tudo. Eu falei, Senhor, por o Senhor, pela fé, o Senhor estava falando comigo, mas as bênçãos estão ali. Você vai no caminho, as bênçãos estão ali, mas a gente precisa de andar, precisa de caminhar, precisa de uma ação, né? Então, ali, o Senhor foi acrescentando na minha vida pessoas específicas para orar por mim, para interceder. E era uma menina muito carente. Era uma menina que dependia emocionalmente das pessoas. Inclusive, se alguém não gostava de mim, eu chorava. Era algo assim, porque fui criada muito mimada, né? E meu pai não foi muito presente na minha vida como eu desejava. Então, esse vazio de pai me rogava, quizá, com amistades que não vinham de parte de Deus, mesmo até duvidar de meu talento, de amor próprio, né? Quantos de nós estamos sem amor próprio, sem, sabe, aquele amor que a gente tem que sentir, aquele emocional alto, né? E ali eu estava totalmente destruída. Sem autoestima. Sem autoestima. Sem autoestima. Estava totalmente sem autoestima. E ali, tudo que as pessoas falaram para minha vida, eu não estava nem aí. Eu falava, não, eu sou aquilo que, quizá, meus pais me mostraram, meu pai me mostrou. E ali eu fui crescendo, quizá, com um exemplo errado. E ali, quando eu fui conhecendo Jesus, eu vi que realmente há uma raiz do bem. O Senhor pode mudar a nossa história, e ainda que nossos pais erraram, a gente não pode falar, eu vou ser sempre como meu pai. Eu quero ser como minha mãe. Claro, sempre nossos pais vão dar bons exemplos também. Meu pai é um homem guerreiro. Mas, assim, a comparação da vida de Jesus, ele nos mostra como a gente pode pegar ferramentas, pode pegar a sua palavra, pode ouvir sua voz e ele nos ensinar a viver. Então, a fé é isso, muitas experiências com o Senhor. A fé é a gente acreditar naquilo que não estamos vendo.
E ele falou assim, tu vai para o Brasil. Mas eu não sabia onde que ia morar, não sabia se mesmo ia casar aqui. Então eu fui só obedecendo a voz de Deus. Irmãos, quando a gente obedece a voz de Deus, independentemente das dificuldades, independentemente das carências, independentemente mesmo o deserto, né? O vale, o Senhor sempre vai dar a saída. E Ele sempre é o resultado, né? No momento da dificuldade, vamos orar, vamos fechar a porta do nosso quarto, vamos nos submergir. E onde Jesus chega, transforma verdadeiramente, né? Transforma. Você falou, você tinha uma vida de uma menina, entre aspas, mimada, quer dizer, você tinha um mimo talvez material, sim, né, do que a gente vê, as famílias se transformaram hoje, pouca atenção dos pais e muita atenção material, e cria-se aquele vazio, aquele ponto de referência, aquele quem eu sou, quem sou eu. E, na verdade, a gente não é nada porque a gente só entende verdadeiramente o que acontece quando a gente tem esse encontro com Jesus. Mas quando nós temos encontro com Jesus, aí que entra a fé. Porque nós temos que depositar nossa vida em suas mãos. Então, como você vai depositar a vida nas mãos de quem você não está vendo? É uma coisa muito doida, né? Ué, mas eu vou entregar para quem? Eu não estou vendo, eu não conheço. Mas Jesus trabalha o nosso coração. Jesus nos torna nova criatura. E aí, com Jesus, a gente depositando essa fé, aí tudo muda. Foi o que você falou, né? Veio para o Brasil, não sabia onde morar, nem o que ia fazer, nem para onde ia, nem onde era Petrópolis. O Brasil está lá no mapa, onde é Petrópolis. Obviamente, se eu for procurar no mapa do Brasil, vai achar, mas para quem está em outro país, não vai procurar a cidade, vai procurar um país, um estado. Então, o Senhor faz isso e Ele prova o tempo todo, eu estou aqui. Porque quando Ele chama, quando Ele tem um chamado, quando Ele tem uma promessa, quando Ele tem um propósito, Ele cumpre. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é crer. É verdade. E crer mesmo com todo o coração. Assim, quando Pedro, João, Pedro, André, estavam pescando, Jesus chegou. E Ele falou assim, venham, e eu os farei pescadores de homem. Eu falei assim, como é que eles largaram a rede, saíram correndo, seguir Jesus? E eu, assim, imagino que a presença de Jesus ali invadiu o coração deles. Eu acho que o olhar de Jesus era tão puro, expressava, sabe, quantos caos, vete, quantas necessidades tá no mundo, né? A gente sai, vê as pessoas mal-humoradas, vê as pessoas tristes, cavivadas, sem esperança, né? Alguns com a porta fechada de serviço, outros passando enfermidades, necessidade. E ali encontrar uma saída, encontrar uma esperança, que é o Senhor Jesus Cristo, é para nós, sabe, tudo. Por isso que a gente larga tudo mesmo por Ele, porque Ele está aqui, está movimentando, está fazendo, o Senhor sempre trabalha a nosso favor. E justamente aconteceu na minha vida. E quando eu conhecia mais a Jesus, eu via que eu era mais errante, mais falha, né? E eu, quando mais conhecia Ele ainda, né? Eu sigo conhecendo, falo, nossa, Senhor, quanto tenho que mudar, quanto tenho que ser transformada por Ti. Mas Ele é misericordioso, irmãos. O Senhor, Ele entende como aquela mulher adúltera. Eu estava lendo a palavra ontem. Essa mulher estava sendo apedrejada, queria, né, apedrejar ela. Eu falei, Senhor, que amor tão grande do Senhor Jesus de falar, olha, quem tem, né, pecado, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Olha como ele já sabia o coração das pessoas, ele estava observando, a palavra diz que ele escudrinha nosso coração. E aquela mulher, ela estava pecando sim, mas Deus sabia a raiz, por que ela estava fazendo aquilo. Ele é nosso psicólogo, ele é o primeiro terapeuta, ele sabe nossas raízes, como é que a gente andou quando criança, quando foi crescendo, que necessidades, que palavras de maldição, que maldições geracionais. Então essa mulher, de repente, tinha uma vida sumamente de carência, carência de pai, carência de mãe, carência de esposo. E normalmente a gente sofre, mas a mulher, Beth, sobre nosso coração. A mulher é muito frágil, muito sensível. E esse é mais ou menos o meu chamado, né? Com o jovem, para falar, olha,
não sei quem te rejeitou, não sei quem te abandonou, mas eu experimentei um pai, um amigo, um esposo, agora eu estou casada. Mas antes eu falava, Senhor, o Senhor é meu marido. E justamente, chegamos na minha casa no mercado, chegamos na minha casa com shampoo, chegando na minha... Assim, eu via o Senhor Jesus sendo meu esposo também, meu marido. Então, antes de casar, eu experimentei esse cuidado dele e ainda casada, eu vejo que ele, nosso pai, entre o casamento. Então, para terminar, o caso da mulher que estava ali, o Senhor falou assim, olha, ninguém te apedrejou, quem está te acusando? E eu falo para esta tarde, alguém que não se está vendo, quem está te acusando? Quem está querendo te rugar para baixo? Quem está simplesmente tirando na tua cara teus defeitos? Tudo bem, a gente tem defeitos, mas o Senhor tem o poder, através de tua fé, de te transformar. E eu falei, Senhor, o Senhor toma a minha vida porque eu quero todo com o Senhor. Claro, vão haver pessoas que não vão aceitar, pessoas que vão impedir mesmo o teu próprio inimigo, mas o Senhor até permite essas coisas para Ele mostrar para a gente que Ele é nosso defensor. E que uma vez a gente falar assim, eu quero Jesus, eu acredito, eu tenho fé, em que meu filho vai ser salvo, eu tenho fé, em que minha filha está sendo cuidada por Jesus, de que minha família está sendo restaurada por Jesus, ainda a gente não consiga ver com nossos olhos naturais. Sim. A gente sabe que há ângeles guardando a nossa vida. Então é assim, é lindo servir ao Senhor e sempre confiar. E olha, a fé, ela é basada por desafios. Sempre vai vir desafio na tua vida, Beth? Sim. Sabe? Que é a gente muito precisa... fácil, né? Você tá vendo, então na fé. Se você tá vendo, na fé. Agora, quando você passa circunstâncias, situações, né? Falar a nossa língua. Quando a gente está no vale, no deserto, mas tem muita gente que não é, né? Que não é evangélico, então não conhece, porque não leu a Bíblia, porque que a gente está falando vale ou deserto. Mas que está passando por dificuldades, por situações, circunstâncias que parecem impossíveis e realmente para os homens são situações impossíveis, mas a gente tem um Deus, a gente tem um Jesus que para Ele nada, exatamente nada é impossível, sabe, irmã? Eu tenho recebido aqui testemunhos, você fala assim, não tem como, e tem, porque quem dá a palavra final é Deus. É Deus. A última palavra é Deus. Porque muitas das vezes o médico fala, olha, já teve uma irmã que falando, o médico falou assim, olha, pode preparar o velório, que de hoje ele não passa. E aí o segundo dia, aí o terceiro dia, enfim, a pessoa está aí, o filho dela está aí, casado, ela já tem neto desse filho, que os médicos diziam que não passavam, né? Depois vai lá no canal Testemunhos de Fé, a irmã Neide, a Joseli Rispoli, que tem uma outra Neide. Tem lá um testemunho dela que é, nossa, uma maravilha. Tantos outros testemunhos que a pessoa fala, olha, não tem jeito, como a gente recebeu também testemunhos de crianças, né, com câncer e o médico falando, olha, pai, mãe vai se preparando e a criança está aí com 10 anos, enfim. Então, o nosso Deus é um Deus fiel, mas você tem que crer. Porque se você não crer, Ele não vai dar a honra dele para ninguém. Ele não vai dividir a honra dele com ninguém. Né? E aqui no Brasil, o que você já passou que você falou assim, não, só Deus mesmo. Além disso tudo que Ele providenciou, situações assim na sua vida que você queira, assim, tá confortável para falar. Porque você é jovem, muitas das vezes a pessoa fala assim, as pessoas de idade, para elas é muito mais fácil, porque se der certo Deus, se não der no Deus, já está no fim da vida. O jovem tem essa mania, né? Jovem que não tem Jesus tem mania de falar isso. Mas eu tenho recebido aqui muitos jovens, como você é jovem, outras jovens que vieram aqui envolvidas com o trabalho do Senhor na fé, que contam testemunhos aqui maravilhosos, enfim. Então, você tem vivido isso dia a dia, né, Tânia? Sim. Justamente tem um testemunho no meu coração para contar. Claro, a gente está fazendo uma obra, né? Meu chamado é missionário, assim, de visitar, né? Casas. E justamente meu pastor também tem esse chamado, né? Aí ele falou, Tânia, vamos fazer uma visita a uma casa onde está um senhorzinho, né? Acho que tu estava lá na igreja que ele contou, foi maravilhoso e quero contar para todos aqui, porque eu sei que esse testemunho vai ativar a fé de muitas pessoas, inclusive esposas,
filhos que têm alguma pessoa com uma dificuldade, né, de saúde, que já está em momentos de muita agonia e angústia. Ali nós fomos, o pastor foi primeiro, logo fui eu, e se chama o senhor José, de repente ele vai estar vendo até o programa, e eu sei que vão ficar felizes, porque para a glória e a honra para o Senhor. Quando a gente chegou lá na casa dele, assim, como a palavra diz, a fé sem obra ela é morta. E quizás a gente tem um pouquinho de fé, mas quando a gente experimenta mais pertinho, assim, o poder de Deus, a gente se preenche mais de fé e a gente vai orando, e conforme a oração, os milagres vão acontecendo. E o senhor José, ele estava deitado, ele não falava, irmãos, ele não falava, ele não tinha pulso, ele estava totalmente amarelo. Inclusive familiares, né, de Brasília, de São Paulo, chegaram até a casa dele para se despedir. Se despedir dele, foi muito triste. A gente chegou já no momento final e a gente viu uma família angustiada, famílias, filhas, né, chorando, sabe, buscaram todo tipo de recurso. Mas além da enfermidade dele, tinha uma batalha espiritual. Oh, meu Deus. Que muitos de nós não entendemos. Às vezes é uma enfermidade, claro, que sai na pessoa, mas além da enfermidade, a gente sempre tem que buscar o lado espiritual. Sim. Para saber o que está acontecendo na batalha. Porque existe, irmão, existe uma vida secular, existe uma vida espiritual que a gente precisa se aprofundizar. Para quê? Para entender o porquê, mesmo o propósito da enfermidade chegar em casa. E ali, ele estava totalmente, quase que faltava só para despedir mesmo. Mas eu vi ele, vi a família, a esposa, preparava muitas comidas. Tinha 4 anos que ele não come carne. Tinha 4 anos mal do estômago e ele tinha uma presunção que seria câncer, né? Mas ali o pastor orou. A gente orou com muita fé e a gente foi embora para casa. E a gente seguiu orando, seguiu confiando no Senhor. Vete, na segunda vez que a gente voltou para casa, ele saiu da sala andando. Oh, glória! Ele saiu andando. Glória Ele tinha muita vontade de chorar porque ele vinha andando com força, claro, ainda um pouquinho débil, andando, e nesse mesmo momento ele aceitou Jesus e falou que ele foi totalmente curado. Aleluia. Ele sentiu que era curado, ele era outra de religião, mas ele era uma pessoa com muita fé, sabe? Aquelas pessoas que sempre acreditam no Senhor, mas faltava só um pouquinho para eles descobrir quem era Jesus na vida deles, né? E suas filhas são de muita fé também, mulheres incríveis de muita fé. Ali ele aceitou Jesus. Amém. Na semana seguinte, ele foi totalmente curado. Foram para os médicos, ele tomava mais de, não sei exatamente, mas eu acho que mais de 20 medicamentos. Nossa! Ele tomava muito medicamento, uma sacola assim de medicamentos. Meu Deus! E o pastor orou: Senhor, eu não quero que ele tome tantos medicamentos. Claro, irmãos, que a ciência ela é importante, mas assim, ele estava com tantos remédios que estava quase que dopado, né? Não estava com a força mesmo. Aí, devagarzinho, o Espírito Santo foi tirando. Por quê? Porque já estava sendo curado, né, irmãos? Então, pela fé, eles foram para o médico e falaram assim: dependendo desse exame, vocês vão fazer o outro de câncer. Uma biópsia. Na biópsia. Ali, quando fizeram o primeiro exame, que viram ele e tudo, falaram: não precisa de fazer isso. Olha só. Deus. Irmão, quando pensavam, estavam juntando dinheiro para esse exame, o Senhor falou assim: não, he chegado eu na casa. Aleluia. Para mudar tudo, gente. Inclusive, eram de outra religião, agora toda a casa serve ao Senhor Jesus. Porque Deus, Jesus mostrou para ele que o Senhor Jesus Cristo não é religião, ele é uma pessoa que quer morar no nosso coração, ele quer relacionamento, ele quer intimidade, ele quer que nós falemos com ele sem tantas palavras repetitivas, sem nada daquilo, simplesmente o coração aberto. Precisa de ritual, tem que quebrantar o coração. Olha só e que falar. Lindo. E ontem o esposo me ligou e falou: Tânia, ele hoje está comendo carne. Depois de 4 anos sem ele comer carne. Então, a gente, assim, o testemunho mais fresco, Beth, que eu tenho para contar, né? Mais recente, né? Mas atualizado. Tenho muitos testemunhos. Sim. Mas esse foi o que mais impactou minha vida.
Porque aí testemunhos que as pessoas falam assim, Deus pode fazer, e a gente fica bem confortável, Deus faz. Mas quando é algo mais complicado, de saúde, né, mesmo, que os médicos não davam nada, seus familiares voltaram felizes para suas casas, vendo o novo renascer dele, e ele passou pelas águas. Então agora esse dia, ele chegou na igreja, eu estava te dirigindo a igreja, ele chegou, foi impactante. Porque ele nunca foi para uma igreja, nunca conheceu Jesus. Então tem coisas, irmãos, que chega na nossa vida simplesmente para Jesus se manifestar. Simplesmente para Deus se mostrar. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, irmã Tânia. Só que aí o tempo já acabou. Glória a Deus. Dá vontade de ficar aqui, foi uma benção, eu tenho certeza que testemunho da sua vida. Esse testemunho mais recente, dentre tantos que eu sei que você tem, e também porque o tempo não dá para contar todos, vai te ajudar, irmão, irmã, você que está nos acompanhando, seja pela internet, pela TV. Nós estamos aí na TV, em 6 municípios. De onde você estiver assistindo, do seu celular, de um tablet, de um laptop, de um computador comum, na TV, não importa. Com certeza o Senhor vai tocar em seu coração, você vai ser impactado, porque é impossível. Onde Jesus chega, tudo muda, né, irmã? Tudo muda. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir. Obrigada. Porque é isso, né? A gente que faz a obra, a gente tem que estar sempre levando a palavra. É verdade. E a palavra não volta vazia. Alguém recebe. Alguém recebe. O que a gente não falou, o Espírito Santo também depois vai complementar isso, vai revelar. Muito obrigada mesmo. Nada, obrigada. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. E eu volto amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. O Corpo de Bombeiros faz busca pela idosa de 78 anos que foi arrastada pela correnteza após um deslizamento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu nesta quinta-feira durante o temporal que atingiu a região metropolitana do Rio de Janeiro, nas primeiras horas do dia. Cerca de 70 homens, com auxílio de um drone e de cães farejadores, tentam localizar Maria do Carmo Basílio. Ela caiu no Canal Caboclo, às margens da Avenida Doutor Manuel Teles, no bairro Vila Ideal. Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar da Bahia, na noite da quinta-feira, na Gamboa, comunidade nas margens da Baía de Todos os Santos, em Salvador, terminou com 2 homens mortos pelas forças policiais. A Gamboa fica próxima a bairros ricos de Salvador e de áreas turísticas, como o Solar do União e o Museu de Arte Moderna da Bahia. Tem se destacado no turismo pela culinária regional, grafite nas paredes e praias, onde as cantoras Anitta e Isa já gravaram produções. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a parcela de outubro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição final 8. Nesse mês, o benefício tem um adicional para mães de bebês até 6 meses de idade, chamado de benefício variável familiar Nutris. O adicional corresponde a 6 parcelas de R$ 50 para garantir a alimentação da criança. Com o novo acréscimo que destinará 14 milhões de reais a 287 mil mães nesse mês, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informa que está concluída a implementação do novo Bolsa Família. Um grupo de trabalhadores foi resgatado em situação análoga à escravidão em uma casa de reabilitação para dependentes químicos vinculada a uma igreja evangélica, em Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu em agosto, após uma denúncia anônima. De acordo com o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro,
Um homem que se apresentava como pastor responsável pelo local intermediava o serviço prestado pelas vítimas a mercados da região e retinha todo o pagamento. Essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, nos telejornais Correio Serrano e Correio Petropolitano, assim como no nosso jornal impresso, que você encontra nas bancas das cidades da nossa região de cobertura. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.